Segunda Crônicas 2. Vamos para 2 Crônicas 1, versículo 6. Quem encontrou, fala amém. Amém. Mas está escrito assim: Salomão ofereceu ali um sacrifício diante ao Senhor, e sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu ele 1000 holocaustos. E na mesma noite Deus apareceu e lhe disse: peça o que você quiser. E Salomão respondeu. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Deus ele é bom e maravilhoso. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês todos, que Deus recompense, capacite a cada dia mais o pastor Emiliano Pessoa e a pastora Simone Marques, correto? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem nessa fé, nessa perseverança que vocês estão aqui todos os dias. Que Deus também abençoe a vida do Mateus, que Deus abençoe essa banda maravilhosa, que Deus abençoe vocês, capacite vocês cada dia mais, muito jovens, né? Já estão tudo casado? Quem não está casado aí? Você também não? Só o baterista está casado? Se deu bem, hein, velho? O resto está procurando? Está namorando? Está noivo? Vai casar quando? Final do ano. Namorada está aqui não, né? Então você não vai se sentir pressionado. Você está solteiro? Está namorando? Vai casar também? Vai casar? Ah, você é o único que está casado? Deixa eu falar, você orienta eles, o que você fala para ele? Casa para eles ou você está falando o que para eles? Aí eu não sei não, tá vendo? Essa banda aqui é maravilhosa, que Deus abençoe. Você tá namorando? Você é o único solteiro dos 4? Viu? Até o tecladista fez aquela musiquinha de dó para ele. Que como é o seu nome? Marcos? Deus abençoe você. Eu profetizo que o Marcos vai namorar esse ano, amém? Ele falou não, vai ter que namorar. Que Deus abençoe todos os pastores, pastoras, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Para quem não me conhece, eu sou pastor Silas, eu sou pastor da Igreja Tabernáculo da Glória. E nesse momento também está tendo uma Viva Taboão da Serra. Essa semana recebemos o César Cavalcante, Samuel, Dulce, está recebendo muita gente boa lá. E hoje, para você ter noção, para eu estar aqui, eu não estava na minha igreja. Imagine, o pessoal está tudo perguntando. E como ser pastor, falei, fica aí, porque nós vamos dar glória, nós vamos dar aleluia. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu não tenho a voz que esse pastor tem, eu amei sua voz, vou te levar lá, ver tocha, tá? Já dá no reteté, negócio é coisa de boa. Eu gosto muito, sou muito pentecostal também. E eu costumo dizer que o crescimento só é daquilo que nós escutamos. Então eu gostaria que vocês dessem uma salva pelo pastor que vocês têm, pela pastora que vocês têm. Mas dá uma salva de palma. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Mateus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. E vamos lá. Eu acabei de ler um texto que a história nos diz que a Bíblia vai falar de um homem chamado Salomão. Eu confesso para você que quando eu escuto essa palavra ela arde no meu coração. E eu gostaria de dar um tema para essa palavra. Fala assim, adoração. Fala assim, adoração e sacrifício. O pastor, antes de vir de mim, ele leu uma palavra, e a palavra foi que estava em Atos, e diz assim, que o povo estava todos, e eu vi o mover de Deus, eu fico muito alegre quando vejo a presença de Deus. E o texto vai dizer que eles ouviram, fala assim, eles ouviram. Você já parou para imaginar que nós temos 2 pés, nós temos 2 mãos, nós temos dois, e nós só temos uma boca? Então o texto vai dizer, e todos olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para você ser cheio da presença do Senhor, você vai ter que ouvir aquilo que ninguém ouviu ainda. E não entendeu, você não dá glória. Fala assim, ser cheio da presença do Senhor, você tem que ouvir aquilo que ninguém ouviu ainda. E o texto mais para frente fala que eles viram. Eles o quê? Como você vai ver uma língua de fogo repartida? Me explica isso. Para você ser cheio do Espírito Santo,
Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vai ver o que ninguém vê. Porque ser cheio, você vai ter que primeiro aprender a ouvir, para depois você Então aprenda algumas lições. Se você quer ser cheio da presença do Senhor, você não precisa falar, você primeiro precisa ouvir. Você não precisa falar, primeiro você precisa também ver. Porque quando chegar o momento de ouvir, você vai falar assim: eu ouvi e eu caminhei naquilo que Deus tem preparado para mim. Eu confesso que você bem rápido e você vai entender o que eu vou falar para você nessa noite. O texto vai dizer de um homem chamado Davi. O texto sabe muito bem que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda que Davi, ele é levantado num tempo que Deus rejeita Saul e encontra um homem atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. O texto vai dizer que teve uma casa e dentro dessa casa tinha uma festa para separar o rei de Israel. A Bíblia vai nos narrar que Davi não foi convocado para estar dentro de casa e conhecemos a história. O texto vai dizer que não é Eliabe, não é Samar, não é ninguém que é convidado que está dentro de casa. O texto vai dizer que Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel não é nenhum deles. Não olha como o homem vê, porque eu estou olhando aquilo que está dentro do homem. Moral da história: todos foram rejeitados dentro da casa. Todos foram rejeitados. Eu quero que você pergunte para ele se acabaram os mancebos ou se acabaram os jovens. O texto vai dizer que Samuel agora ele vai ao encontro do pai Jessé e fala assim: acabou. Eu vim com azeite, eu vim com uma unção e acabou. Jessé fala assim: ainda falta o mês. O texto vai dizer que ele fala assim: então só se assentaremos na mesa quando o menor chegar dentro de casa. Eu quero que você entenda e você compreenda que agora Davi vai dar uma oportunidade que ele nunca teve antes. Pergunta: por que, pastor? Mais alto: por que, pastor? Porque ele vai passar por uma porta que ele é acostumado a passar. Davi, quando ele vai falar com o seu pai Jessé, ele é acostumado a passar pelaquela porta, sim ou não? Eu tento imaginar quantas vezes Davi passou pelaquela porta dizendo: pai, eu estou cuidando bem daquilo que você entregou na minha mão. Pai, eu estou cuidando bem daquilo que você colocou para eu fazer fora de casa. Então Davi, ele tinha o costume de entrar e sair por aquela porta todos os dias. Mas nesse dia que vai ter um lugar preparado, uma mesa, pessoas reunidas, o texto vai dizer que Davi está fora dessa porta. Mas o texto vai dizer que o profeta fala assim: olha, nós só se assentaremos na mesa quando o menor passar por essa porta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem portas que te humilharam, tem portas que pisaram em você, tem portas que falaram que você nunca vai vencer, tem portas que falaram que você nunca vai conquistar nada. Mas Deus está dizendo que é nessa porta que eu vou te honrar, é nessa porta que eu vou te levantar. Eu vim liberar uma palavra nessa noite para quem tem glória e para quem acredita. Vai nessa porta que eu vou te levantar, meu filho. Vai descer nessa porta que eu vou te levantar, minha filha. Pastor, é na porta que me humilharam, é na porta que me desprezaram. Eu vou querer sair da minha faculdade, eu vou sair da porta que Deus colocou no meu emprego. Deus está dizendo: é nessa porta de emprego que eu vou te honrar, minha filha. É nessa porta de emprego que eu vou te honrar, meu filho. Por quê? Porque vai ter que chamar o seu nome e só se assentarão nessa mesa quando você chegar. E o que me chama a atenção que o texto diz que Davi passa por essa porta, ele tem uma cesta, ele tem a honra. O texto vai dizer lá para frente que ele mata Golias. Ele mata. Quantos gigantes você matou? Quantos leões você matou? Quantos ursos você matou? Já parou para pensar? Quantas pessoas ficaram na sua frente, você com a força que Deus te deu? As pessoas caíram e você continua firme na presença do Senhor. Estamos no Aviva Carapicuíba. Eu quero que você entenda e compreenda, e você vai ter uma noção onde eu vou chegar no texto. A Bíblia nos diz que Davi agora ele começa a vencer. Fala assim: vencer. E por ele começar a vencer, ele começa a ter obstáculos. E obstáculos ele vai vencendo, vai conquistando. Ele vai indo, e vai conquistando. Porque assim é a vida do cristão. Você tem que aprender a conquistar e a vencer. Você tem que aprender que você é diferente, sim. Fala assim: eu sou diferente, sim.
Pastor, porque eu sou diferente. O texto diz que certa vez quando Jesus nasce, os magos, quem? Os magos vê a estrela. Fala assim, os magos viram a estrela. E eles falaram, Jesus nasceu. E o texto vai dizer que eles agora vão ter um encontro de Jesus e chegam na casa de Herodes e falam assim, cadê a criança que nasceu? Mas tem um problema, porque Herodes não sabe que a notícia que os magos sabiam que a criança tinha nascido. Não olha para a pessoa que está do seu lado, porque assim, nem todos vão ver o seu brilho, mas todos que estão no propósito vão alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. O texto diz que Herodes agora ele fala uma palavra e fala assim, olha, eu quero que vocês avisem aonde a criança está. E o texto diz que quando os magos saíram da presença de Herodes, o coração de Herodes se acendeu de ira e falou assim, se eles falarem aonde a criança está, eu vou acabar com ela. O texto diz que os Herodes ficou pensando que os magos voltariam pelo mesmo lugar. Os magos chegaram para Jesus de Nazaré. Chegaram para quem? Jesus de Nazaré. Deram mirra, deram prata, entregaram ouro. E sempre me perguntei no texto, Deus, para que uma criança quer mirra? Para que uma criança quer ouro? Para que uma criança quer prata? E o texto diz que os magos voltaram para o outro caminho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se alguém quer te matar, fala assim, se alguém quer te matar, se alguém quer que você morra, Deus vai dar uma nova rota, porque o que Deus tem contigo ninguém pode pedir. Levanta a mão do tamanho do seu milagre, meu filho. Deus está dizendo para quem tem glória e para quem tem aleluia nessa noite, tem uma nova rota chegando da parte do Senhor, e Deus está te trazendo livramento nessa segunda-feira. Pensa comigo, os magos levaram o que, pastor? Presentes para Jesus, mas é uma criança. Vai precisar, sim ou não? Sim ou não? O texto vai dizer que José, quando ele sai de casa, o texto vai dizer, agora vocês vão ter que ir para o Egito. Vocês vão ter que se esconder. Fala assim, se esconder. Fala assim, não tem como se esconder sem dinheiro. Quando Jesus nasceu, Jesus falou assim, estou enviando a providência para você. Mas não era para Jesus, era para José e para Maria, dizendo assim, ó, você pode estar no deserto, mas no deserto eu vou te sustentar até o final. Sabe o que Deus está dizendo para quem tem mão levantada nessa noite? É que nesse deserto que eu vou te levantar, é nesse deserto que eu vou te capacitar. E tem uma presença de Deus aqui nesse lugar, e Deus está dizendo, se prepara, porque no deserto eu vou te sustentar. Ô Maria, ô José, pode sair, por quê? Tem providência que chegou na sua casa. Deus está dizendo que está chegando providência na casa de crente nessa noite. Tem gente que vai bater na porta. Deus mandou vir aqui te entregar presente. Ai, eu de cabalho. Deus mandou vir aqui te entregar aquilo que Ele preparou para sua casa. Irmãos, eu posso falar algo para vocês? Eu sou pastor de igreja há muito tempo, e hoje eu pastoreio uma igreja mais de 1000 membros. E quando eu falo para todos os membros, eu falo assim, olha, eu quero dizer algo para vocês. E eles entendem na hora quando eu falo, olha, eu quero que vocês aprendam uma lição na Tabernáculo da Glória. E eles falam, o que você tem que aprender? Que o dono do ouro e o dono da prata está todos os dias presente dentro de nós. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, é nesse deserto que eu dou água para você beber, é nesse deserto que eu dou vestes para você se vestir, é nesse deserto que eu vou te levantar, porque Deus está levantando nessa segunda-feira pessoas fortes, corajosas e cheias da presença. Pastor, pensa comigo. Jesus foi para o deserto, sim ou não? Mas os magos levaram presentes, levaram coisas que iam manter José e Maria, porque não era para criança, era para José e Maria. Tenta imaginar José e Maria recebendo algo. Ó, eu vim entregar para a criança. E Deus dizendo, não é para a criança, é para os pais. A criança só é uma ponte daquilo que eu vou fazer na vida deles. Já aprendeu uma lição que do lado de fora você não cresce? Você só cresce do lado de dentro? Sim ou não?
O texto diz que quando o filho pródigo volta, o pai vai dizer: pega as vestes, coloca as sandálias. E o texto vai dizer que o filho pródigo, ele ficou com saudade do pai, fala assim, do pai, mais alto, do pai, da casa, dos servos, da comida, mas não ficou com saudade do irmão. Eu me perguntei, por que não ficou com saudade do irmão? Ele falou, é simples. Como ele vai sentir falta de algo que ele nunca teve? Como vai sentir algo que ele nunca teve dentro de casa? Aí o texto diz, e o servo entendeu que tinha pai, tinha casa, tinha servos e tinha comida. Aí o pai diz, quando ele chega, o texto diz que o pai, avistando de longe, o pai nunca perde a visão. Pode dar do lado de fora, do lado de dentro. Aí o filho vem correndo. Quando o filho vem correndo, se jogou, beijou. E o texto diz que o pai começa dizendo, traz vestes para eles. Quem foi buscar? Os servos. Ele viu o pai. Os servos que ele sentia falta, falou assim, pega veste para ele, pega sandálias para ele. Aí o texto diz, e pega o anel para ele. Pega o quê? Já pensou que o filho saiu de casa, mas ainda o anel cabia na mão do filho? Olha para a pessoa que está, a senhora fala assim, o filho saiu da presença do pai, ficou do lado de fora, e quando voltou, o anel coube no dedo dele. Isso é o sinal que não tem crescimento do lado de fora. O crescimento só tem do lado de dentro. Não adianta, meu filho, não adianta, minha filha. Se você parar hoje e sair para fora, Deus fala assim, já que você parou, eu vou parar também aquilo que eu tinha preparado para você. Mas Deus nessa segunda-feira veio mandar profetizar para pessoas que estão tendo crescimento aqui nessa igreja, que o diabo tentou parar, tentou aniquilar, mas vocês se levantaram. Vamos lá, Davi, ele vence guerra. Fala assim, Davi, mas ao Davi vence guerras. Agora o texto vai dizer que Davi, ele olha uma mulher, Betsebe, e fala assim, essa mulher é legal. O texto vai dizer que ele escreveu uma carta. Fala assim, Davi, fala assim, Davi escreveu uma carta. E quando pega a carta, escreve e fala assim, entrega para Joabe. O texto vai dizer que o mensageiro foi até Joabe, o capitão, e diz assim, Joabe, Davi mandou entregar essa carta para você. O texto vai dizer que Joabe pegou a carta, se distanciou, porque estava selada com o anel de Davi. O texto vai dizer que estava escrito, Joabe, eu quero que você coloque Urias na pior batalha que estiver na frente. O texto vai dizer que Joabe obedeceu aquilo que o rei tinha dito. Sabe o que aconteceu? O texto vai dizer que Urias morreu. Quando Urias morre, o texto vai dizer que agora Joabe, que vai escrever a carta, ele escreve, rei, aquilo que o Senhor falou está concedido. Urias morreu. Ele sela a carta, dá um mensageiro e fala, olha, vai ter o rei, e entrega a carta para ele. O texto diz que quando o mensageiro chegou para entregar a carta para Davi, Davi pegou a carta, e quando olhou a carta, o texto vai dizer que ele se alegrou, falando, pronto, está cumprido aquilo que o rei tinha dito. Aí a Bíblia diz, mas no outro dia, olha para a pessoa que está no celular e fala assim, mas no outro dia, fala assim, mas no outro dia, Deus falou com o profeta Natan e falou, Natan, acorda, Natan. O texto vai dizer que Natan acordou e falou, olha, eu quero que você vai ter o palácio do rei. Aí Natan falou, é para ir no palácio? Vai no palácio do rei, porque eu tenho algo para entregar para ele. Agora tenta imaginar Natan chegando agora no palácio do rei. Aí as portas se abrem, porque naquele tempo o profeta, meu filho, quando chegava as portas tinham que se abrir, porque era a boca de Deus que se falava. Aí o texto vai dizer que o profeta vai chegando, e a notícia corre para Davi dizendo, Davi, oi, Natan está chegando aí. Davi pega suas vestes, Davi pega sua coroa, Davi pega o seu cetro e fala assim, deixa chegar na minha presença. Porque Davi pensou que Deus ia passar a mão na cabeça dele, mas Deus não passa a mão na cabeça daquele que pensou que Deus não estava olhando nada. Deus estava olhando tudo. Aí o texto vai dizer que Natan falou, rei, eu quero contar algo para você. O que acontece? Tinha um homem que era muito rico e tinha outro homem que era muito pobre. O que tem? Você não sabe o que ele fez. Ele matou e pegou a única coisa que aquele pobre tinha. O texto diz que Davi olhou para ele e falou assim, olha, que o castigo está sobre essa casa 4 vezes mais. O texto vai dizer que o profeta olhou para ele e falou, esse homem é você. Davi se prostra. Davi o quê?
Ele chora e fala assim: não arranque de mim a tua, não arranque de mim a tua. Aprende comigo, entenda. Com essas lágrimas compreenda. O texto diz que depois daquele dia, fala assim: depois daquele dia, Davi nunca foi mais o mesmo. O texto vai dizer que agora algumas pessoas que estão relacionadas com Davi vai ver que Davi não está legal, vai ver que Davi não está da maneira que ele tem que estar, vai começar a ver que Davi não está da maneira que ele tinha que estar. O texto vai dizer que Tamar morre. Fala assim: Tamar morreu. Mas antes de Tamar morrer, o filho que ele teve com Betseba também morreu. O primeiro morre, Tamar morre, depois Aminon morre. O último a morrer foi Joabe, que matou Absalão. 4 morreram. Aquilo que ele falou se cumpriu. As 4 gerações vão ter que morrer. Deus foi na espada, falou: já que você pediu, vai morrer os 4. Morreu os 4. Eu quero que você entenda que Davi tem 20 filhos. Quantos filhos? 20 filhos, 19 homens e uma mulher. Tamar morreu, Aminon morreu, o que nasceu morreu. Então aprendemos que 4 filhos morreram. Agora sobrou 16 filhos. Fala assim: 16 filhos. O texto vai dizer que agora Davi está cansado. Davi não é o mesmo rei, Davi está velho. E o texto vai dizer que agora Davi vai chamar todo mundo para entrar dentro da casa. São 16 filhos. E aprendemos pela cultura judaica que o primogênito, ele tinha que ser o primeiro. Fala assim: o primogênito tinha que ser o primeiro. O texto vai dizer que o primeiro passou. O texto vai dizer que o segundo passou. O texto vai dizer que o terceiro passou. O texto vai dizer que o quarto passou. O texto vai dizer que o quinto passou. O texto vai dizer que o sexto passou. O texto vai dizer que o sétimo passou. O oitavo passou. O 10º passou. O 11 passou. O 12 passou. O 13 passou. O 14 passou. O 15 passou. Quando chegou no 16, apareceu Salomão com 8 anos de idade. Apareceu quem? Apareceu o último. Fala assim: apareceu o último. E de último Davi sabia o que era. Arai, gote que maia subia. Chorebe que manda caço. Passou 15, aí chegou no último. Davi está na sua cadeira. E chega o mais novo. Aí fala Davi: este é o fruto do meu pecado. Esse é o menino mais novo. Deus, se eu morrer e esse menino estiver entre os irmãos, ele morrerá com certeza. Se eu tenho crédito ainda contigo. O texto diz que ele chama Salomão para perto dele e fala: Salomão, o Senhor ama Deus? Ele fala assim: eu amo Deus como eu amo o Senhor, meu pai. Ele fala: Deus, olhe essa criança, se atente para ela, e que ele seja o meu sucessor para rei de Israel. O texto vai dizer que Deus ouviu a oração de Davi. Fala assim: Deus ouviu a oração de Davi. Olha para a pessoa que está do seu lado e aponta o dedo de profeta e fala assim: se Deus ouvir, fala para ele, vem do olho, fala assim: Deus ouvir. Não tem homem, não tem Zé Pilinta, não tem Jucaveira, não tem nada. Já pegaram aqui em cima, não tem nada, não tem nada. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que você e tua casa servirão o nome do Senhor, tem uma notícia hoje. A notícia é: vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Pega a criança, porque a criança agora vai ser a nova pessoa. A criança é o novo rei. Mas é o último, de último eu entendo. Ele é o rei, Davi. Aí Davi, na sua velhice, ele fala: olha, vou construir o templo. Não é você não, é quem? É quem você falou que seria o novo rei. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: minha filha, meu filho, o que é teu ninguém toma. O que é seu é seu. E todos os sonhos que você planejou no ano de 2025, todos os sonhos que você planejou no ano de 2025, Deus está mandando eu dizer através da minha boca: é nesse ano, é nesse ano, aleluia. Não é no ano de 2026, não é no ano de 2027, é nesse ano. E quem acredita nessa palavra, joga a mão no tamanho do teu milagre, porque tem uma...
20 filhos. Quando Natan profetiza, morrerão da quarta geração. Morreu 4 filhos de Davi. Agora só sobrou o Salomão. O Salomão cresceu. Fala assim: o Salomão cresceu. Você não está entendendo, você não estava glória. O seu milagre vai crescer. Ai, eu de caralho. O seu milagre não vai conseguir ficar só na sua casa, não vai conseguir ficar só na sua geladeira, não vai conseguir ficar no seu quarto. Vai ser como o milagre do Obed-Edom. Por quê? O texto vai dizer que bateram na casa de Davi, dizendo: Davi, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? A casa de Obed-Edom está sendo abençoada, porque não tem como esconder aquilo que Deus mandou aparecer. Ai, não tem como esconder aquilo que Deus falou que ia ter crescimento. É você dando glória aqui, Deus colocando crescimento na sua casa. É você dando aleluia aqui, Deus dando crescimento no seu emprego. Porque você não nasceu para ficar debaixo de uma situação caótica. Você nasceu para vencer. E eu vou estar encerrando. Entenda. Salomão, ele vai começar o reinado, sim ou não? Ô pastora, quando ele pega o reinado de Davi, o texto vai dizer que o povo está em crise. O povo está em quê? O povo está em quê? Chegaram para Salomão e falaram: Salomão, você está pegando o reinado do seu pai? Sim, mas tem um problema. Qual? Está todo mundo quebrado. Aí ele falou assim: não, eu conheço meu pai. Vai nos cofres, porque meu pai sempre prepara algo para nós termos sustento para comprar aquilo que nos necessita. O texto vai dizer que a notícia é: Absalão roubou tudo que o seu pai tinha. Não tem nada, Salomão. O texto vai dizer que Salomão olha a situação e lembra do seu pai. Fala assim: Salomão. Mas ela fala assim: Salomão lembrou do pai. Coisa boa é lembrança, sim ou não? Falaram: Salomão, você não sabe quem era seu pai? Seu pai era Davi. Quando o povo estava em crise, seu pai pegava uma espada. Seu pai, na terra dos inimigos, matava todos os filisteus. Trazia ouro, trazia prata, trazia sustento, trazia as bois, cavalos. Em outras palavras, deram uma notícia para Salomão. Fala assim: qual, pastor? Seu pai era o cara. Nessa situação que nós estamos, ele já tinha se levantado, ia na terra dos inimigos e acabaria com tudo. Aí Salomão, menino, ele pensa: mas aí tem um paradigma. Pergunta: qual, pastor? Salomão não é de pegar em espada. Salomão não é guerreiro. Como Salomão vai para a guerra se ele não é guerreiro? Mas o pai é homem de guerra. Aí Salomão: já sei o que eu vou fazer. O que sobrou? Sobrou 1000 bois. Sobrou o quê? Boi significa o quê? Fala assim: força. Salomão falou assim: pega a nossa força e vamos subir ao monte. Pega a nossa força, chama todos e vamos subir ao monte. Salomão, você não vai pegar a espada, não. Vou pegar o que nós temos. O que nós temos? A força. O texto vai dizer que ele olha para todo o povo de Deus e diz assim: olha, nós estamos na pior crise que temos. Há muito tempo não vivemos. Esses 1000 bois, que significa a nossa força, nós iremos queimar para o Senhor. Olharam para Salomão e falaram assim: nós já não tem nada, e você vai queimar o que sobrou? Você vai queimar a nossa força? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: fazer quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver fazer quando está na crise. Eu quero fazer quando está na prova.
Eu quero fazer quando a situação está no vermelho. Sabe que Salomão está nos ensinando? Fala assim: o que, pastor Silas? Meu pai era bom de guerra, mas nunca fez sacrifício. Meu pai sabia o que era espada, mas sacrificar não. Sacrificou 1000 bois, sim ou não? Quando desceu, o texto diz: e Deus apareceu para Salomão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus se apresenta no momento da crise. Me mostra na Bíblia Deus se apresentando face a face para Davi. Deus só mandava o profeta falar com ele, mas para Salomão Deus falou: eu vou ter que descer. Nunca matou ninguém, mas sacrificou na crise. Nunca arrancou a espada e matou Golias, mas na dificuldade ele acreditou em mim. Nunca fez nada diferente do seu pai, mas a única coisa que ele tinha era a força. E ele pegou o que ele tinha, queimou para falar: a força nunca foi minha, a força sempre foi do Senhor. As condições nunca foi minha, as condições foi o Senhor que me deu. Deus está dizendo para Carapicuíba nessa noite: eu estou descendo na casa. Fala assim: Deus desceu para falar com Salomão. Aprenda uma lição. Já viu aquela pessoa que é de guerra, aquela pessoa que é de oração? Você está como? Eu estou na guerra. Só vive na guerra. Mas já viu aquela pessoa que é do propósito? Como você está? Estou no propósito. Você só vê bem, você só vê crescendo. E eu aprendi isso com Deus. Graças a Deus, Deus me abençoou de uma tal maneira. E eu vivo isso. Eu vivo o que, pastor Silas? Porque no momento da minha crise, foi o momento que eu mais acreditei no Senhor. Foi o momento que Ele me deu o carro, foi o momento que Ele me deu o apartamento, foi o momento que eu comprei outra casa, foi o momento que eu comecei a viajar, foi o momento que Deus colocou uma igreja enorme na minha mão. E eu falei: Deus, por que eu? Meu pai sempre foi de guerra. Ele falou: sempre foi de guerra. Sempre foi pastor de igreja, 40 anos. Mas você aprendeu uma lição: que a força nunca pode ser sua. A força tem que ser minha. Sabe qual é o nosso problema? Nós pensamos, se nós não fazemos, não vai acontecer nada, irmãos. Se não vai nada. O salão próprio hoje da igreja são 100 mil reais. Posso falar para vocês? Deus me ensinou. Que para nós vivemos o melhor dele no momento da dificuldade, que Ele quer saber onde está a nossa força. Sabe por que muitas pessoas não rompem? Sabe por que muitas vezes as pessoas não conquistam? Sabe por que as pessoas muitas vezes não vencem? Porque só vivem na guerra. E viver só na guerra. Mas tem gente que é do sacrifício. Já que eu estou na guerra, eu vou entregar um Samuel. Aí Deus fala assim: já que entregou o Samuel, eu vou dar mais 5 filhos para você. Já parou para imaginar tudo aquilo que nós entregamos para Deus? Deus nos abençoa, mas aquilo que Ele nos pede, Ele retribui 1000 vezes melhor. Para Isaac, Deus falou assim: olha, eu quero Isaac. Quando ele foi sacrificar, Deus preparou o carneiro. Falou: sai da sua tenda, sai, conta as estrelas no céu. Eu não consigo contar. É isso que eu tenho preparado para você.
Aponta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepara, porque o tamanho do teu milagre não vai caber na palma da tua mão. Ai, eu vou falar mais uma vez. O tamanho do teu milagre nesse ano não vai caber na palma das tuas mãos. Por quê, pastor Silas? Porque vai ser tão extraordinário o que Deus vai fazer nesse lugar, que vocês comunicarão, pastor, e vão dizer: olha, o carro é grande, a casa é grande. Ai, o que Deus vai colocar na sua mão não tem como você mencionar, meu filho, porque na crise é com essa pequena força que Ele levanta guerreiros aqui. Fica de pé. Fala assim: na crise, com pequena força, que Ele quer saber aonde eu estou firmado. Que crise você está? Que situação você está que o seu Deus não pode te exaltar? Que força é essa que acabou de você, guerreira? Que força é essa que acabou de você, guerreiro? O que você não pode conseguir, ou você não pode vencer? O que você passou que Deus não pode realizar? Que provações que você enfrentou que o Deus de Israel não pode suprir suas necessidades? Porque o Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que promete, Ele faz. Deus, que em 2025 eu venha tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para minha casa. Deus está dizendo: é nessa pequena força que eu vou te honrar. É quando todas as pessoas falaram que você não ia conseguir, que você acreditou em mim. Estende a mão todo mundo para cá. Porque Deus está dizendo: eu estou te fortalecendo para coisas grandes ainda que você tem que fazer. Você não é só um não. Você é separado meu. E hoje eu estou estendendo as janelas dos céus ao seu favor. Tudo que estava parado, Deus está dizendo: eu estou destravando hoje sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus. Porque chega um tempo novo, e um tempo novo é um tempo de troca. Deus dizendo: olha, eu estou tirando aquilo que era velho e estou colocando tudo novo na sua vida. Eu estou tirando aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que você colocou no coração, dizendo: olha, mulher, nós temos que fazer uma arrumação aqui, necessitamos. Aí Deus está dizendo: olha, está na minha conta. Ai, eu porque não parece ser grande não, meu filho. Parece ser até pequeno em olhos naturais, mas Deus está dizendo: não se preocupe, porque o que é seu vai ser assinado no teu nome. Ai, eu quero que você levante a mão, porque eu estou vendo uma casa, eu estou vendo um cômodo, e eu estou vendo uma mesa, e Deus está dizendo: avisa eles que nessa mesa eu me assentei ainda ontem. Segurei na mão da sua mulher, e falei para ela: não pare, louve, exalte, cante, porque com glória a Deus da igreja, Deus. Entra na marcha, vai. Entra na marcha, vai. Entra na marcha, vai. Entra na marcha.
tenho que encerrar. Olha para mim. Fala assim comigo: na minha pequena força. Mais alto, fala assim: na minha pequena força é que eu entendo que toda a força é dele. Cadê o rapaz que estava lá na portaria? Ele estava lá na portaria. Vocês creem que Deus está aqui? Corre para cá, varão, para você não perder a sua bênção. Corre para cá. Fica aqui, fica aqui. Aqui na frente. Cadê o Mateus para cantar um louvor comigo? Na nossa pequena força que Deus nos levanta. O pastor falou para mim aqui, acredite se quiser, é Hamilton, mas Deus falava para mim que não é Hamilton. Deus falou: é Hamilton. Falei: você está vindo na minha direção? Falei: Deus não falava para mim que é Hamilton o nome dele. Eu falava: por que, Deus? Ele falou: porque tudo que você falou, ele tem um sobrenome. Esse sobrenome se identifica muito com você. Esse sobrenome se identifica muito comigo. Esse sobrenome se identifica com todas as pessoas que estão aqui. Jesus. E Deus falava: avisa ele, estende sua mão, que sou o Deus que levantei ele para grandes coisas. Te levantei para grandes propósitos. E quando via você caminhando para um lado e para o outro, Deus falou: avisa ele que foi na pequena força que eu sustentei ele. Foi quando todos falaram: olha, o Elinaldo nunca vai conseguir vencer. Foi eu que segurei na mão dele. Foi eu que não desisti dele. Foi eu que olhei ele quando ninguém queria olhar. Foi eu que coloquei força onde não tinha força. Estende a mão para cá. E Deus está mandando dizer para você nessa noite, obreiro, se prepara. Ai, eu declarar a baçúvia. Porque chega um tempo novo na sua vida. E esse tempo novo está chegando dentro da sua casa. Deus está colocando as coisas tudo no lugar. E Deus está dizendo assim para ele que não precisa se preocupar, porque a sua provisão hoje vem do céu. A sua provisão hoje vem do Senhor. Estende a mão lá no alto do tamanho do seu milagre. Eu quero um obreiro pentecostal do lado dele agora. Desce um obreiro aqui. Pastor, pode ser. Segura na mão dele. Segure outro na mão dele. Porque foi com as percas que você aprendeu a ser forte. Foi com as percas que você aprendeu a amadurecer. Foi nos dias maus que você conseguiu nutrir muitas coisas. E Deus está mandando dizer para ele que aquilo que você perdeu no ano de 2024, homem de Deus, Deus está trazendo vitória para ele nessa noite. Vou repetir para ver se a glória aumenta. Deus está trazendo vitória para o filho dele nessa noite. E o pastor está do seu lado, e esse jovem está do seu lado. E quando eles estão segurando na sua mão, Deus está dizendo: eu estou acendendo dentro dele. Ai, eu querava súbia. Eu estou acendendo dentro dele uma chama. Ei, carabassuri, que larabacíbia. E essa chama que eu estou acendendo dentro dele é uma chama de cada dia mais pegar a minha palavra e evangelizar o meu nome. Todo mundo estende a mão do tamanho do teu milagre. Agora o Mateus vai cantar. E quando